Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Acesse nosso site, nosso canal e acompanhe nossos quase 6.000 vídeos gravados. Os assuntos são diversos, variados. Estamos nos aproximando das 700.000 visualizações e contamos até o momento com 1.320 inscritos no nosso site, no nosso canal Jonas Varela 1, na internet, no YouTube. Se inscreva você também, nos dê o seu incentivo, a sua força, para que possamos continuar com esta leitura maravilhosa do nosso trabalho atual, nossa tarefa atual, leitura dos 73 livros da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, a glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade, para todos sempre. Amém, amém, amém. Nós chegamos hoje no nosso vídeo de hoje. Iremos continuar a leitura do livro número 5, do 5º livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade, na sua primeira parte, primeiro discurso de Moisés, rever o passado em vista do futuro. 4º capítulo do livro do Deuteronômio, em todos os seus 49 versículos. Primeiro tópico: fidelidade a Javé para uma vida nova. Agora, Israel, ouça os estatutos e normas que eu hoje lhes ensino a praticar, a fim de que vocês vivam e entrem para possuir a terra que Javé, o Deus de seus antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada ao que eu lhes ordeno, nem retirem coisa nenhuma. Observem os mandamentos de Javé, seu Deus, do modo como eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que Javé fez em Baal-Fegor. Javé, seu Deus, exterminou do seu meio todos os que seguiram o Baal de Fegor. Vocês, porém, permaneceram apegados a Javé, seu Deus, e por isso hoje estão todos vivos. Vejam, estou lhes ensinando estatutos e normas, como Javé, meu Deus, me ordenou, para que vocês os coloquem em prática na terra onde estão agora entrando, a fim de tomarem posse dela. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação?
De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como Javé, nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, que grande nação tem estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu lhes proponho hoje. Segundo tópico, Deus não pode ser representado. Apenas tenha cuidado, preste muita atenção em sua vida para não se esquecer dos acontecimentos que seus olhos viram e que eles nunca se apartem de sua memória, nenhum dia da sua vida. Ensine-os a seus filhos e a seus netos. No dia em que você estava diante de Javé, seu Deus, no Horebe, Javé me disse: reúna o povo junto a mim, para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu. Em meio a trevas e nuvens escuras. Então Javé falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma. Ouvia-se apenas uma voz. Ele lhes comunicou então a sua aliança, para que vocês a cumprissem. As 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra para onde estão atravessando, a fim de tomarem posse. Prestem atenção em si mesmos. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Javé lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, não se pervertam, fazendo para vocês imagem esculpida em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher, imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu, de réptil que rasteja sobre a terra, ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sob a terra, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu. Não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé, seu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a vocês, porém, Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de fogo, repetindo: quanto a vocês, porém,
Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que sejam o povo da sua herança, como hoje se vê. Terceiro tópico: o castigo é servir a deuses que não libertam. Por causa de vocês, Javé ficou furioso comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Javé seu Deus dará a você como herança. Vejam, eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, vão atravessá-lo e tomar posse dessa terra. Prestem atenção em si mesmos. Não se esqueçam da aliança que Javé, seu Deus, concluiu com vocês. E não façam imagem esculpida nenhuma de coisa alguma que Javé, seu Deus, lhe proibiu, porque Javé, seu Deus, é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Repetindo, prestem atenção em si mesmos. Não se esqueçam da aliança que Javé, seu Deus, concluiu com vocês, e não façam imagem esculpida nenhuma de coisa alguma que Javé, seu Deus, lhe proibiu, porque Javé, seu Deus, é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiverem gerado filhos e netos e envelhecerem na terra, se vocês se corromperem fazendo alguma imagem esculpida, praticando assim o que Javé, seu Deus, reprova e o irritando, eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Vocês serão logo e completamente exterminados da face da terra, da qual vão tomar posse ao atravessar o Jordão. Vocês não prolongarão seus dias sobre ela, pois serão completamente aniquilados. Javé os espalhará entre os povos, e apenas um pequeno número restará de vocês no meio das nações, para onde Javé os tiver conduzido. Aí vocês servirão a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, então, você buscará Javé, seu Deus, e, se o procurar com todo o coração e com toda a alma, você o encontrará. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão você, mas você se voltará para Javé, seu Deus, e obedecerá à voz dele, porque Javé, seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não vai abandonar e destruir você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados por meio do juramento. Quarto tópico: o único Deus vivo. Pergunte aos tempos passados que vieram antes de você
desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu até a outra, já existiu por acaso coisa tão grande como essa? Ouviu-se algum repetindo? Ouviu-se algo semelhante? Existe, por acaso, um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como você ouviu, e ainda permaneceu vivo? Ou existe algum Deus que tenha vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como todo o que Javé, repetindo, como tudo o que Javé, seu Deus, fez no Egito diante dos olhos de vocês? Foi a vocês que ele mostrou tudo isso para você ficar sabendo que Javé é o único Deus e que não existe outro além dele. Do céu ele fez você ouvir a sua voz para o instruir. Ele fez você ver o seu grande fogo sobre a terra. E você ouviu suas palavras vindas do meio do fogo. E porque ele amava os antepassados de você e escolheu seus descendentes depois deles, ele próprio, com sua presença e sua grande força, tirou você do Egito. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para o introduzir na terra delas, repetindo, para o introduzir na terra delas e dá-la a você em herança, como hoje se vê. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração: Javé é o único Deus, tanto no alto do céu como aqui embaixo, na terra. Não existe outro. Observe os estatutos e os mandamentos dele, que hoje ordeno a você. Assim tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, e para que seus dias se prolonguem na terra que Javé seu Deus lhe dará para todo o sempre. Tópico 5. Cidades de refúgio. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão para que aí pudesse refugiar-se o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar, sem o ter odiado antes. Fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Para os Rubenitas, era Bossor, no deserto sobre o planalto. Para os Gaditas, Ramote, em Galaade. E para os Manassitas, Golã, em Baçã. Segunda parte do livro do Deuteronômio, do capítulo... Segunda parte do livro do Deuteronômio. Segundo discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Sexto tópico, resumo histórico. Resumo histórico.
Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ele os comunicou no outro lado do Jordão, no vale próximo a Bet-Fegor, na terra de Seom, o rei dos amorreus, que habitava em Esebom. Moisés e os filhos de Israel o venceram ao saírem do Egito, conquistando o seu território, assim como o território de Og, rei de Bassã. Eram 2 reis amorreus que viviam no lado oriental do Jordão. O território conquistado ia desde Aroer, que está nas encostas do vale do rio Arnon, até o monte Sarion, isto é, o Hermon, toda a região da Arabá. Repetindo, o território conquistado ia desde Aroer, que está nas encostas do vale do rio Arnon, até o monte Sarion, isto é, o Hermon, toda a região da Arabá, no lado oriental do Jordão, até ao mar de Arabá, ao pé das encostas do Fasga. Explicações do capítulo 4 do livro de Deuteronômio, versículos 1 a 8. O Deuteronômio é um conjunto de estatutos e normas que visam levar a uma prática de vida conforme a aliança com Javé, dentro da terra prometida. Trata-se de uma nova constituição. Com ela, Israel viverá segundo a sabedoria e a justiça, isto é, segundo o projeto de Javé. Não há nenhum legalismo, pois entre Javé e seu povo existe uma relação de parceiros. Repetindo, com ela Israel viverá segundo a sabedoria e a justiça, isto é, segundo o projeto de Javé. Não há nenhum legalismo, pois entre Javé e seu povo existe uma relação de parceiros. Javé responde todas as vezes que é invocado. Javé é um Deus que não fica preso a leis, mas está sempre aberto para responder às novas situações do seu povo. Capítulo 4, versículos 9 a 20. Israel deve lembrar-se permanentemente do acontecimento libertador que fundou a sua existência como povo. No momento da aliança, Israel não viu uma forma, apenas ouviu a voz que lhe comunicava o decálogo como constituição básica de uma vida social justa e digna. Israel, portanto, é um povo único, não deve adorar deuses dos opressores cananeus, imagens de homem e mulher, dos egípcios, imagens de animais, dos mesopotâmicos, adoração dos astros. A originalidade de Israel é ter descoberto o único Deus vivo que age na história. Ele leva o seu povo para a liberdade e a vida dentro de uma relação social justa e fraterna. Esse Deus não pode ser aprisionado numa representação visual ou em sistemas de pensamento. Repetindo, esse Deus não pode ser aprisionado
numa representação visual ou em sistemas de pensamento. Javé é maior do que qualquer teologia. Capítulo 4, versículos 21 a 31. O destino do povo na terra dependerá da sua fidelidade à aliança e ao projeto de Javé. Se o povo praticar a idolatria servindo a falsos absolutos, perderá a terra e irá para o exílio. Seu maior castigo será servir a deuses que não poderão libertá-lo. Se o povo se converter, Javé intervirá, dando-lhe consciência e vida. Capítulo 4, versículos 32 a 40. A grande maravilha é Javé, o único Deus vivo que age na história. Sua ação nasce da fidelidade à aliança. Liberta o povo, lhe revela seu caminho e lhe dá a terra. Não existe outro Deus que faça isso. Todos os outros são falsos absolutos. Versículos 41 a 43, capítulo 4, conforme nota em Números 35, 9 a 34. Capítulo 4, versículos 44 a 49. Estes dados resumem o que já foi apresentado em Deuteronômio 1, 3. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso vídeo de hoje nós concluímos a leitura e as explicações do capítulo 4 do livro do Deuteronômio, Projeto de uma Nova Sociedade, na sua primeira parte, primeiro discurso de Moisés, rever o passado em vista do futuro, e depois já entrando na segunda parte, segundo discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Então, capítulo 4 do livro do Deuteronômio, em seus 49 versículos, nos seus tópicos: fidelidade a Javé para uma vida nova. Primeiro tópico. Segundo tópico: Deus não pode ser representado. Terceiro tópico: o castigo é servir a deuses que não libertam. Quarto tópico: o único Deus vivo. E quinto tópico: cidades de refúgio. E nós voltaremos no nosso próximo vídeo, já na segunda parte do livro do Deuteronômio, segundo discurso de Moisés, o fundamento da aliança, no seu capítulo 5. No nosso próximo vídeo, no seu capítulo 5, em todos os seus 33 versículos. Nos seus tópicos: primeiro tópico, princípios básicos da aliança. Segundo tópico do capítulo 5 do Deuteronômio, renovação da aliança. Terceiro e último tópico, são 3 tópicos no capítulo 5 do Deuteronômio: a obediência que leva à vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém.